Meus amigos, que dureza! Numa noite de sábado a gente está aqui para se estressar com o Vasco da Gama. E o pior, estragar mais o final de semana, né? Com o futebol mequetrefe. Que coisa bizarra que aconteceu lá em Salvador agora há pouco. O jogo sob controle absoluto, com superioridade numérica do Vasco desde o primeiro tempo. E mesmo assim o Vasco do Felipe, maestro, conseguiu levar a virada de um time que estava no Z4, mal das pernas, e o que é pior, foi atropelado fisicamente pelo Vitória, que não tomou conhecimento do Vasco no segundo tempo. Botou o Felipe no bolso, virou rotina o Vasco dar vexame, envergonhar o seu torcedor e abraçar a mediocridade. Olha, hoje não foi diferente. A cada jogo esse time se supera na ruindade. E não foi por falta de aviso. Desde o início do ano a gente já falava aqui, batia na tecla, que falta elenco, falta convicção na escolha de um treinador decente. E agora a coisa está vindo à tona. Resultado disso é o quê? É o clube ser obrigado a trocar o seu técnico, que vai ser obrigado também a trocar o pneu com o carro andando e o time entrar definitivamente no Z4. Torcedor, estamos na zona de rebaixamento. Hoje é 10 de maio. 10 de maio. Cedo, né? Para mim, por tudo que foi feito, zero surpresa. O Vasco demorou demais para encontrar um técnico e apostou que o Felipe seria uma solução a curto prazo para dar liga nesse time durante essa ausência, enquanto negociava aí com o Fernando Diniz. Com todo respeito à história do Felipe dentro de campo, né? A história dele é bonita dentro do Vasco, mas experiência conta muito nessa hora. E o Vasco não é lugar para experiência. Além do mais, não conseguiu ser um líder também fora de campo, ao não saber encarar os questionamentos e as derrotas, resolvendo lavar a roupa suja em público. O que vimos hoje em campo é o reflexo de uma gestão perdida e que fez escolhas erradas na temporada. E mais uma vez é punida pelos inúmeros erros de planejamento. E o pior, que ainda achavam que esse elenco seria top 8 do Brasil. Engano. Como apontar esse elenco como top 8 após tomar de 4 contra um time amador da Venezuela, levar de virada de um time de Z4 com 1 a mais desde o primeiro tempo? E sem falar nessas atuações aí pouco convincentes, atuações ridículas que o Vasco vem fazendo, inclusive nas vitórias. Então, falta muita coisa a esse grupo para poder estar ali entre os 10 do Brasil. E não é só peça não, meus amigos. Falta mentalidade vitoriosa, falta personalidade. Fisicamente é um grupo frágil, limitado e desorganizado. E a culpa por isso tudo, além dos jogadores, claro, são do Pedrinho, do Felipe e do Marcelo Santana, né? Os responsáveis aí pela montagem do grupo aí para 2025. Não pode um grupo desses apostar em Lloyd Augusto, que com o time levando aí um empate, querendo dar letrinha em campo quando entra, brincar com a bola. Tem que jogar sério, meu amigo. Não pode ter Jean David, Alex Teixeira, Souza como opções e achar que esses jogadores vão mudar alguma coisa nesse elenco de hoje. Falta ao Vasco uma visão melhor do futebol, um scout que saiba ler o mercado e não gaste dinheiro com bobagens, endividando ainda mais o clube. Trazendo jogadores significativos que vão dar retorno sim dentro de campo. Dentro de campo, que é o que hoje o Vasco está precisando. O Vasco de hoje, meus amigos, está exalando fracasso. Não dá gosto de ver esse time jogar porque você sabe que vai te deixar destruído ali mentalmente após o apito final do juiz, após o final do jogo. Por isso que até demora um pouquinho antes de vir aqui gravar um vídeo para vocês ou fazer alguma live, porque senão a gente vai falar besteira, vai botar alguma coisa indevida, enfim. Então, profissionalismo nessa hora é fundamental. A gente tem que separar o lado do torcedor do lado profissional. Por isso que eu tô aqui, né, nesse sentido. Mas o que aconteceu hoje, o que vem acontecendo com o Vasco é motivo para cair, ó, todo mundo. Caiu o departamento de futebol inteiro. Tem que renovar. Eu já disse aqui, não acho que o Fernando Diniz vai mudar isso aí, ó, no piscar de olhos, uma varinha mágica. Muito pelo contrário, ele vai ter que trabalhar dobrado, mais do que já trabalha, para botar esse time para correr, para mudar a mentalidade de alguns jogadores e para fazer essa equipe da liga.
e só 4 ou 5 reforços, olha, não vão fazer diferença não. O Vasco precisa afastar alguns atletas aí que não têm a mínima condição, a mínima capacidade de jogarem por lá e ir para o mercado buscar os titulares e os seus respectivos reservas, né? Fazer uma limpa nesse elenco, uma reciclagem. Porque se o Diniz vai liderar esse processo, eu não sei. Mas do jeito que está, veremos mais uma vez aquele fatídico filme de anos atrás. Ainda dá tempo de mudar isso. Estamos em maio, né? A temporada para o Vasco. O Vasco tem uma sobrevida aí na Copa Sul-Americana, embora eu não estou acreditando. Tem essa Copa do Brasil, vai disputar em casa. E tem todo um campeonato brasileiro pela frente para fazer aí, terminar uma situação mais decente. Mas, e mais uma vez, por conta disso tudo aí, a janela de julho pode fazer aí toda a diferença. E para pensar grande, tem que capinar muito para mudar esse elenco. Porque a conta, meus amigos, uma hora ela vai chegar. E ela está chegando para o Vasco firmemente. Sem entrar muito na análise do jogo, né, que não vale a pena a gente perder muito tempo aqui para discutir o que foi essa aberração de hoje lá em Salvador, mais uma por sinal, mas a grande verdade, meus amigos, é que o Vasco só conseguiu abrir o placar hoje após o Vitória ficar com um jogador a menos e após o time ativar o protocolo Piton e Verratti, que vira e mexe é onde saem os gols do Vasco, né? O Vasco vinha jogando muito mal. O Vitória também não estava lá essas coisas, mas o Vitória tem um time com limitações, então era visível isso acontecer e vinha também sob pressão. Mas o Vasco também não vinha jogando nada. Bastou um jogador aí ser expulso e o Vasco começou a controlar a partida e aí chegou ao gol na bela cabeçada do Verratti, né? Cruzamento de Piton e cabeçada de Verratti. E os gols do Vasco vêm saindo assim. Ponto. Depois disso, o segundo tempo foi todo do Vitória. Parecia que eles que estavam com o jogador a mais. E sabe por quê? Porque do outro lado, meus amigos, tem técnico, tem um profissional competente que soube ler o jogo e soube aproveitar a passividade do time do Felipe. Ele colocou as opções corretas ali e deu saúde lá na frente. Explorou os pontos fracos do Vasco e daí saíram os gols aí da virada. Segundo gol mostrou como o dedo de um treinador faz a diferença. Jogada toda ensaiada. E o Vasco? Bom, o Vasco é um emaranhado de erros, de desorganização, de lentidão, de apostas em individualidades e nada mais. Virou com isso saco de bancada. Virou um time previsível. E aí cresce o jejum e não vejo luz do fim no túnel se não chegarem reforços e acontecerem muitas mudanças aí de mentalidade. Falta jogador, falta confiança, falta tática, falta preparo físico, falta vergonha na cara desses jogadores, né, de vestir essa camisa gigante como essa do Vasco. Chega, tá difícil. Não dá mais para aturar isso aí. Eu não tenho mais nem palavras mais para descrever tamanha decepção com esse Vasco de hoje e com tudo que foi feito esse ano e que fizeram nos anos anteriores. Porque chega uma hora que realmente cansa, né? A gente perde o tesão, cansa de falar, apontar os erros e nada mudar. O roteiro é sempre o mesmo. Ano após ano vem esse papo de o Vasco vai voltar a ser protagonista, quando na verdade é mero figurante e a zona de rebaixamento volta com tudo. Até quando, meus amigos? Até quando? Então eu deixo para vocês esse espaço, que vocês possam reclamar, chiar, espernear sobre esse time, tudo de errado que vem acontecendo, porque para mim, ó, já deu por hoje. Muito obrigado pela audiência, a gente se vê mais à frente. Até lá!